Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso mini curso de Excel. Meu nome é Victor, eu sou engenheiro civil e faço parte aqui da Expert Cursos. E se você chegou até aqui, começou a assistir esse mini curso é porque você tem interesse em aprender Excel a sair do zero nesse programa, que é um programa tão importante, um programa muito requisitado no mercado de trabalho. Diversas empresas estipulam o pacote Office, Microsoft Excel, como um fundamento para você ser contratado e se posicionar melhor no mercado de trabalho e também, consequentemente, ter um currículo melhor. Eu já tenho experiência com Excel há mais de 10 anos e utilizo ele aqui no meu dia a dia. Então, nesse mini curso, eu separei tudo aquilo que eu acho essencial e fundamental para você sair do zero do Excel e começar a trabalhar com esse programa tão importante. Então, sem muita enrolação, espero que você tenha um bom proveito desse mini curso. Recomendo também que você execute, faça junto aquilo que eu vou estar fazendo e vamos lá para a tela do computador. Estamos aqui na tela inicial do Excel. Quando você abrir pela primeira vez o seu arquivo, é isso aqui que você vai ter. Nessa parte aqui nós temos as linhas e as colunas. Então aqui as minhas linhas, linha 1, linha 2, linha 3 e assim por diante. E aqui as minhas colunas, coluna A, coluna B, coluna C e assim por diante. Aqui no meu canto inferior direito, eu consigo clicar nesse mais aqui e também dar um zoom, 110, 120, você vai ver que a sua tela vai ficando um pouco maior. O mais comum é manter realmente em 100%. E aqui, onde eu estou clicando, essas aqui são as minhas famosas cédulas. Então é onde propriamente eu vou digitar os meus comandos, vou estar trabalhando no Excel, como se fosse esse quadrado, esses retângulos aqui. E na parte de cima, nós temos aqui desde a aba de arquivo até a parte de ajuda, onde tem diversas ferramentas que nós vamos utilizar no Excel, tá? Mas aqui nós vamos manter na página inicial, que já é bem importante, Aqui tem toda a parte de fonte, de formatação, de alinhamento, de números, estilos, cédulas e também algumas classificações. Essa parte de edições e formatações é bem tranquila. Por exemplo, se eu digitar aqui um valor, por exemplo, o valor 10, ele está localizado nessa cédula. O que eu poderia fazer? Eu poderia alterar a fonte dele, colocar, por exemplo, a fonte Arial, aumentar, por exemplo, o tamanho, colocar tamanho fonte 12, fonte 14. O Excel me dá uma série de opções. Poderia colocar em negrito, poderia colocar em itálico, poderia colocar sublinhado, poderia clicar aqui, colocar o preenchimento, escolher a minha cor, colocar o preenchimento do fundo vermelho, o meu texto, por exemplo, em branco. Isso entra mais numa parte de design e formatação visual daquilo que nós temos. Aqui também tem a parte de alinhamento, então eu poderia localizar aqui centralizado à esquerda, realmente no centro, à direita, poderia estar no meio da linha, em cima ou embaixo, se você tivesse linhas muito grandes. E aqui eu também tenho a parte de números. Então aqui está no formato de geral. Eu poderia alterar aqui, por exemplo, para número, então aparecer no formato de número. Aqui eu poderia alterar, por exemplo, para moeda, então apareceria com um símbolozinho de reais. Tem uma série outra de opções também, como por exemplo contábil, data, hora, porcentagem, fração e etc. Vamos apagar isso aqui então. Vou dar aqui um delete e vou voltar para o meu fundo branco, para não aparecer mais. Em relação às linhas e colunas, eu posso também alterar o tamanho delas. Então, por exemplo, eu venho aqui na minha coluna N, eu clico com o botão direito, em largura da coluna, ela está com uma largura de 8, eu vou colocar, por exemplo, uma largura de 15, Dei um OK, já aumentou a largura dessa minha cédula. Na linha, mesma coisa, eu clico com o botão direito, a altura da linha, eu poderia colocar, por exemplo, uma altura de 20, Então eu consigo fazer essas edições, de largura da minha coluna e também a altura da minha linha. E o que eu posso fazer também é o famoso mesclar e centralizar. Então aqui eu tenho, por exemplo, essa minha coluna J e a minha coluna K, São duas cédulas, Eu posso simplesmente selecionar as duas, vir aqui, em mesclar e centralizar, eu faço a união, ou seja, eu junto as duas, certo? Eu ainda poderia colocar uma borda, colocar algum outro design, mas na aula seguinte, na parte da formatação, que nós vamos começar a criar uma planilha do zero, eu vou mostrar isso aqui um pouco mais a fundo. Vamos começar agora então com algumas funções, as que eu considero as funções mais importantes. São funções básicas, mas muito importantes, que você pode precisar no Excel, certo? Aqui eu tenho uma coleta de dados, aqui é apenas uma imagem, uma imagem que está inserida, sem maiores problemas. Aqui eu tenho uma base de dados, então eu tenho alguns valores, e aqui essa tabelinha nós já vamos utilizar logo, certo? E aqui são as funções que nós vamos executar, então a função de soma, a função soma C, a função média, a função hoje e a função se. Então eu separei essas 5 funções para a gente fazer aqui rapidinho. Tenho aqui a minha coleta de dados, então vamos começar com a função soma. Primeira coisa que eu vou fazer é digitar um igual, e quando eu digito igual é como se eu estivesse chamando uma função do Excel. Eu vou digitar aqui soma.
certo? Eu posso ou dar 2 cliques aqui, ou também apertar o meu Tab. Então eu vou dar 2 cliques aqui, já fiz a ativação da minha função, e agora ele pede todos os meus dados, tá? Então eu posso, por exemplo, clicar aqui, arrastar e selecionar toda essa minha coleta de dados, que o Excel já vai entender e pegar todos esses meus dados. Eu poderia também pegar um por um, tá? Clicaria nesse valor, teria ponto e vírgula, né? E iria um por um, certo? Fechei o meu parênteses, dei um Enter. Então o que o meu Excel fez aqui? Ele fez a soma de todos esses valores. Tá? Se eu colocar aqui em geral, vai ficar a somatória de todos esses valores corresponde a 1836. E vamos agora para a função soma C, que é como se fosse a função soma, mas com uma condição. Então vamos supor que dessa minha coleta de dados, eu queira somar apenas valores, né, que sejam maiores que 500. Tá? Então nesse caso aqui tem poucos dados, fica fácil, né? O Excel faria a soma apenas do 518, né, com o meu 620. Então eu quero passar isso nessa fórmula, falar realmente para o Excel fazer isso. Eu vou digitar igual novamente, agora eu vou escrever aqui, né, soma C, né, vou dar 2 cliques, chamei a minha função, ele me pede um intervalo, tá? Eu vou digitar essa minha base de dados, vou selecionar essa minha base de dados, ponto e vírgula, qual que é o meu critério? Eu vou digitar esse critério entre aspas, tá? Então, vou abrir minha aspas, o critério maior, tá? Essa seta aqui para a direita, que 500, eu posso fechar aspas, tá? Então, esse aqui é o meu critério, eu quero que seja maior que 500. Ponto e vírgula novamente, o Excel já mudou aqui o negrito para o intervalo soma. No intervalo soma, eu vou selecionar novamente a minha coleta de dados, tá? Posso fechar o meu parênteses e dar um Enter. Então, o Excel já fez a soma, tá? Esse aqui é o primeiro caso da função soma C e vamos agora para o segundo caso. Que eu poderia ter, por exemplo, né, vamos apagar aqui o que nós fizemos, esse primeiro soma C, eu poderia ter, por exemplo, uma tabela assim de vendas, né? Os meses de janeiro, fevereiro e os meses de março, e os estados de São Paulo e da Bahia, e aqui a quantidade de vendas. E vamos supor que eu quisesse fazer um soma C de todos os estados de São Paulo. Você vai ver que nesse caso aqui vai sofrer uma alteração, aquele primeiro dado que nós colocamos no intervalo soma. Então, aqui, por exemplo, né? São Paulo, tá? Digitaria certinho aqui, São Paulo, teria São Paulo, e aqui eu chamaria a função. Então, eu digitaria igual, soma C, dei 2 cliques para selecionar a função, e agora ele vai me pedir o intervalo. Qual que é o intervalo que eu quero? E aí, em vez de eu selecionar, que nem eu selecionei na função que nós utilizamos agora, os meus dados, eu selecionei o meu intervalo, os meus estados, né? Que é os meus estados que eu quero. Ponto e vírgula. Qual que é o meu critério? Eu quero que seja São Paulo, tá? Então, dentro desse meu intervalo, eu quero que o Excel busque apenas, né, se for São Paulo. Então, cliquei em São Paulo e ponto e vírgula. Agora o meu intervalo soma vão ser realmente os meus valores, os meus números. Então eu vou selecionar aqui a minha quantidade. Tá? Percebeu que esse primeiro valor aqui, esse intervalo, teve essa alteração, tá? Porque agora eu tenho uma condição com nomes, certo? Agora eu posso fechar o meu parênteses e dar um Enter. Então ele já somou aqui, né? Tem poucos valores aqui, fica um pouco fácil, né? Ele somou aqui 1000 com 800 com 1200. Já fez aqui o soma C, deu 3000. A próxima função aqui é uma função bem tranquila, que é a função média. Então a mesma coisa, vou digitar um igual, vou digitar med, tá? Peguei o med aqui, não se esqueça de colocar o acento, dei 2 cliques e agora eu vou selecionar todo esse meu intervalo de dados, né? Fechei o meu parênteses, dei um enter. Então a média desses meus valores aqui, né? Deixa eu tirar as casas decimais. Cliquei nessa setinha 3 vezes. Então a média desses valores aqui é 122, sem maiores problemas. Quero passar também aqui a função hoje, que é muito utilizada. Se você tiver um orçamento, alguma coisa, e tiver uma data, né, você digita igual hoje, abre parênteses, fecha parênteses e dá um Enter. Já vai mostrar a data de hoje. Então, se você salvar esse documento e abrir amanhã e atualizar esse documento, já vai aparecer a data de amanhã. E assim por diante, ele pega sempre a data atual que você está digitando. Tá? E aqui a última função dessa nossa aula, a função se, que é muito importante também, assim como a função, né, aqui a função soma C, que nós havíamos utilizado, né? A função se, eu vou digitar igual se, né? Selecionei a minha função e ele me pede um teste lógico. Então, vamos supor que você tivesse, por exemplo, um boletim e você só quisesse colocar se a pessoa fosse aprovada ou reprovada. Então, se ela tirou mais que 5, ela foi aprovada, se não, ela foi reprovada. Então, qual vai ser o teste lógico? Eu quero saber, né, por exemplo, esse valor aqui, né? Vou pegar o valor de 8. Ele for maior que 5, tá? Ponto e vírgula, agora vai me pedir qual que é o valor se for verdadeiro. Então, vou escrever entre parênteses aqui, porque é um texto, tá? E a pessoa vai estar aprovada. Fechei parênteses, tá? Ponto e vírgula,
qual que é o valor se for falso, né? Ou seja, se essa cédula aqui que eu cliquei, ela fosse menor que 5, o que que iria aparecer? Abro parênteses, a pessoa estaria reprovada. Tá? Então esse é um exemplo muito comum, né, em escolas, boletins e etc. E agora eu posso fechar o meu parênteses e dar um Enter. Aqui já apareceu para mim aprovada. Por quê? Porque a condição que eu coloquei, né, se for maior que 5, o 8 é maior que 5? É maior que 5. Então apareceu aprovada, tá? Essas aqui são as funções que eu considero mais importantes e elas são muito simples de serem utilizadas. Uma outra coisa muito importante no Excel são as sequências. Então vamos supor que você tivesse aqui, por exemplo, né, o número 1, o número 2, o número 3, e quisesse fazer uma sequência gigantesca. Você simplesmente selecionaria essas cédulas, clicaria nesse quadradinho aqui embaixo e arrastaria. O Excel já faz sequências automáticas. Tá? Isso serve para qualquer coisa, para datas, para meses, né, para uma série de possibilidades dentro do Excel. E só para finalizar a nossa aula, eu quero mostrar aqui alguns exemplos, tá, de planilhas e gráficos que você consegue executar no Excel. Então eu vou aqui para o meu outro arquivo. Tá? Esse aqui eu tenho um exemplo de uma outra planilha, né? Então eu tenho aqui o meu cabeçalho, né, com os meus filtros, tá, onde eu consigo fazer a filtragem, né? Eu tenho aqui a coluna do meu nome, né? Função, salário, áreas, né? Uma planilha um pouco mais bonita. Eu consigo também transformar ela nisso aqui. Já viraria uma planilha dinâmica, tá? Isso aqui é um conteúdo um pouquinho mais avançado, mas eu quero mostrar o que você consegue chegar no Excel, né? Então você conseguiria fazer filtros por áreas, né? Fazer alterações automáticas, né? De gráficos, de acordo com a sua data, uma série de possibilidades que você consegue criar dentro do Excel. E temos também os gráficos, tá? Quero mostrar aqui para você, por exemplo, né, aqui nós temos um gráfico de coluna, certo? Aqui temos o famoso, muito conhecido, né, gráfico de pizza. Temos também aqui um gráfico de barra, né, com várias barras. E aqui também um gráfico de linha, marcando vários pontos. Tá? Então fica comigo aqui nas próximas aulas do minicurso, que nós vamos fazer a criação de uma planilha profissional e também na sequência, né, fazer a criação de alguns gráficos. A partir disso você vai ver como é simples. Tá? Então eu espero você na próxima aula. Olá, vamos a mais uma aula, a nossa segunda aula do nosso mini curso de Excel. E como eu mencionei na aula passada, agora vamos começar a criação de uma planilha e tentar deixar ela o mais profissional possível, partindo aqui do zero. Ok? Essa aqui é a tela inicial, né? Partimos do zero, acabei de abrir o meu arquivo do Excel. Eu vou montar uma tabela como se fosse uma tabela bem comum, contendo, né, umas colunas contendo item, descrição, né? Qual que é a unidade, quantidade, valor unitário e valor total. Uma planilha bem usual, assim, bem comum. Então, o que nós vamos começar primeiro? Aqui eu tenho as minhas colunas, tá? Então, em cada coluna, eu vou digitar o que eu quero. Por exemplo, aqui eu vou ter o meu item, vou estar digitando em maiúsculo só para ficar um pouco mais visível. Tá? Então eu tenho o meu item, aqui eu vou ter também a minha descrição, tá? Então eu vou digitando realmente manualmente. Vou ter a descrição do meu item, eu vou ter, né, qual que é a unidade, né? Vou digitar aqui abreviado, o N, tá? Qual que é a unidade. Eu vou ter aqui também a minha quantidade, né, de cada item. Eu vou ter também o meu valor unitário, né? Quanto que vai me custar cada item, então o meu valor unit. E aqui o meu valor total, certo? Digitei isso, eu vi que ficou um pouco encavalado. O que eu posso fazer? Eu vou selecionar aqui, cliquei aqui de A até F, botão direito, largura da coluna, aqui está com 8, eu vou digitar 15 e vou dar um OK, tá? E já aumentei aqui a largura de todas as minhas colunas, já ficou um pouco melhor. Ainda eu posso selecionar tudo isso aqui e vir aqui em alinhamento, como vimos na aula passada, em centralizar, já fica uma coisa também mais bonito. E agora só vou fazer o preenchimento, né? Por exemplo, vamos listar o item com código de 1 a 10, então por exemplo, 1, 2, né? Posso selecionar aqui e arrastar. Né, eu vou ter aqui 10 itens, a descrição de cada item. Eu separei alguns itens, alguns materiais comuns, por exemplo, né, como ser mesa, né, cadeira, como se fossem itens, né, de uma casa ou de algum escritório, né, caneta, caderno, televisão. Então eu separei aqui 10 itens para a gente poder estar completando aqui a nossa tabela, a nossa planilha. Tá? Computador, então algumas pastas, folhas, uma cortina, e para finalizar o nosso item 10 aqui, também porta, tá? Então esses aqui são os nossos itens, aqui seria a unidade, então, né, como é que eu compro esse item? Né, é por quilo, é por litro, é por unidade? Esse nosso caso, para ficar fácil, todos vão ser, né, o famoso UN aqui, né, unitário, né? Então, o N, posso selecionar esses aqui e arrastar para baixo. Até o final já fiz o preenchimento. Aqui eu também vou ter a quantidade, né? Por exemplo, quanto que eu vou ter que comprar de cada um desses itens? Então eu vou comprar, por exemplo, 2 mesas, 4 cadeiras, né? 5 canetas, 5 cadernos, 2 televisões, 5 computadores, né? 10 pastas, né? Um bloco de folhas, uma cortina e 2 portas, por exemplo, tá? Vou preencher aqui agora na coluna ao lado quanto mais ou menos o valor unitário, né? Um valor de cada um. Por exemplo, uma mesa aí é R$100,
né? Cada cadeira custa em torno aí de R$ 20, cada caneta R$ 1, cada caderno R$ 10, uma televisão aí em torno de R$ 400, por exemplo, né? Um computador R$ 1.000, cada pasta, por exemplo, R$ 1, né? Folhas, um bloco de folhas, quanto custa um bloco de folhas? Mais ou menos R$ 12, 12 reais, né? Uma cortina aí por volta dos R$ 300 e uma porta por volta dos R$ 200. Tá? Esse último aqui eu não preciso preencher, que é o meu valor total. Eu vou digitar igual, eu vou usar uma formulazinha, então eu vou multiplicar, né, o valor unitário, né, boto meu asterisco e multiplico a minha quantidade. Tá? Então, multiplico essas duas cédulas e dou um Enter. Eu vou ter a multiplicação, né, desse por esse. Então, né, 100 vezes 2, 200. Posso clicar aqui, arrastar para baixo. O Excel já entende, já faz essa sequência. Então, ele já fez, né, aqui no caso da minha cadeira, 4 vezes 20, né? Essa sequência assim por diante. E com os nossos valores preenchidos, né, com a nossa base de dados, vamos mexer agora na formatação, né, no design aqui da nossa planilha. Eu posso selecionar isso aqui tudo, né, centralizar todos os valores. Primeira coisa, já dá uma outra cara também aqui na minha planilha. Outra coisa que nós vamos fazer, podemos selecionar todo o título, colocar, por exemplo, né, em negrito, em uma fonte maior. Isso fica a seu critério, para você poder dar um destaque. E falando aqui de valores, eu posso selecionar todas as quantidades, alterar aqui para número, por exemplo, tá? Aqui os meus valores e os valores unitários, eu posso simplesmente clicar aqui e alterar para contábil, que fica aparecendo os reais, né? Fica uma planilha um pouco melhor. E agora presta bem atenção nessa parte, que é uma parte muito importante, que eu vou ter duas opções em transformar realmente, né, esses meus dados que estão, né, meio bagunçados em uma planilha mais profissional. Eu poderia fazer o quê? Eu poderia selecionar, né, toda essa minha planilha, vir aqui na parte de bordas e colocar todas as bordas. Tá? Eu já transformaria, eu poderia selecionar o meu cabeçalho, por exemplo, colocar uma cor que eu queira, por exemplo, né, um cinza, né, um azul, um amarelo, qualquer cor que eu queira. Por exemplo, cliquei aqui nesse amarelo. Já daria uma cara melhor, né? Já destacaria também o meu cabeçalho. Mas eu vou ensinar aqui uma outra maneira que eu acho que é a maneira mais correta, que vai realmente virar uma tabela, tá? Então vou dar um Ctrl Z uma vez, duas vezes, tá? Dei um Ctrl Z duas vezes, voltei porque a gente tinha. E agora olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar isso aqui novamente. Eu vou vir aqui na parte de inserir, aqui na parte de tabelas, tá, no começo, e vou clicar aqui em tabela. O Excel já vai me mostrar todas essas cédulas que eu selecionei, tá, todo esse meu intervalo. Eu simplesmente, né, vou dar um OK. E olha aí como já ficou melhor, né? Como o Excel já fez a própria criação dessa minha tabela. Eu ainda posso colocar o nome aqui da minha tabela, né? Por exemplo, uma tabela dos meus produtos, né, dos meus itens, alguma coisa do tipo. Tá? Então eu já criei uma tabela e a minha tabela aqui ela já tem um nome. Feito isso, o que mais eu posso alterar? Eu posso alterar, por exemplo, aqui os estilos da minha tabela. Não posso colocar na cor preta, né? Posso alterar aqui, né? Sempre nessa parte de design, tá? Então, se eu estiver fora, eu clico na minha tabela, venho aqui em design e consigo nessa setinha baixar, né? Por exemplo, na cor laranja, na cor amarela, tem uma infinidade de cores. Coloquei aqui, por exemplo, na cor verde. Quando eu insiro essa tabela da maneira correta, eu já poupo alguns trabalhos, né? Por exemplo, o Excel já criou os filtros para mim, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho todos os meus itens. Se eu quisesse selecionar apenas, né, o item 1, seleciono apenas o item 1, dou um OK. Essa minha tabela me mostra apenas o item 1. Tá? Se eu quiser que mostre o item 1 e o item 6, mostra apenas o item 1 e o item 6. Isso vale para todas as minhas colunas. Tá? Se eu clicar aqui de novo em selecionar tudo e der um OK, ele volta e mostra a minha tabela inteira. Essa parte de filtros eu ia vir aqui em classificar e filtrar e iria adicionar um filtro manual, tá? Mas então, só para ficar bem claro que existem essas duas opções para você criar, tá? Ou você coloca suas bordas manualmente, tá? Aqui ainda em estilo da linha, você consegue alterar, né? Qual que é o formato da sua borda. Por exemplo, se eu clicar nessa borda aqui, né? Uma borda mais escura e for clicando, olha como o Excel dá um destaque. Eu poderia usar também, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar, mas tem essas duas opções. Inserido aqui em tabela já fica uma coisa mais profissional e mais fácil de você utilizar. Só para fechar aqui essa nossa planilha, essa nossa tabela, como você quiser chamar, existe uma coisa também chamada validação de dados, que é quando você clica em uma cédula e aparece uma listinha para você selecionar. Ou seja, você não quer que a pessoa que vai utilizar essa tabela, né, coloque outros valores, só quer que coloque aquilo realmente que você está falando. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Aqui eu tenho os meus itens, de 1 até 10. O que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma lista aqui ao lado, tá? Por exemplo, 1, 2, né? Deixa eu selecionar aqui, abaixar, de 1 até 10. Então eu teria uma lista aqui de 1 até 10. E o que eu ia fazer? Eu ia clicar nessa minha cédula, eu ia vir aqui na parte
de dados, tá? Cliquei na minha cédula, cliquei aqui na aba de dados e cliquei aqui na parte de validação de dados. Aqui já é uma parte um pouco mais avançada de Excel, tá? Mas eu quero mostrar porque é muito importante. Aqui eu iria selecionar lista. Então eu iria falar para o Excel selecionar uma lista. Ia clicar nessa minha setinha, tá? Ele vai pedir qual que é a validação dos dados que eu quero. Eu ia selecionar todos esses meus dados. Selecionei esses meus dados, posso dar um Enter, tá? Então já estou com a minha lista aqui. E dei um OK. Olha o que acontece agora. Esse meu item 1, ele está com uma setinha aqui do lado também. Por quê? Quando eu clico, né, eu só vou conseguir colocar um valor de 1 até 10, né, que foi em relação a essa lista que eu criei. Então fica muito legal. Se eu quiser alterar, por exemplo, para 4, né, alterar, por exemplo, para 1, essa parte de validação de dados, ela é muito utilizada em planilhas profissionais, por isso que é uma coisa legal de eu ter comentado. E depois, essa aba aqui você pode esconder, né? Você pode colocar, por exemplo, uma largura, por exemplo, de 1, né? Colocar uma coisa que realmente esconda, né? Por exemplo, 0,1. É uma coisa que não vai nem aparecer, você vai praticamente sumir com essa coluna. E uma última coisa para fechar nossa aula. Imagine que você queira acrescentar, por exemplo, um outro item aqui, né? Por exemplo, o item 11, né? Se eu vier aqui colocar item 11, já vai acrescentar automaticamente aqui nessa minha tabela, tá? Nesse caso aqui, beleza, né? Já está marcando certinho. Se eu preencher com os valores, também, né, vai fazer o cálculo aqui automaticamente, ok. Mas se eu fizesse, por exemplo, aqui embaixo, né? Pulasse uma linha, o Excel não entendesse, eu ia colocar aqui, por exemplo, sei lá, o meu item 13, né? Por exemplo, ó, o Excel já não reconheceu, né? Ele já não puxou essa tabela para baixo. O que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que clicar aqui, né? Clicar nessa minha tabela, no meu cabeçalho, aqui em Design, em Redimensionar Tabela. Quando eu clico aqui em Redimensionar, o Excel já mostra todas as cédulas que estão selecionadas. Eu poderia selecionar novamente, pegando, por exemplo, essa linha 14 aqui que ficou faltando, né? A linha 14 com esse meu item número 13. E eu daria um OK, certo? Então o Excel aí sim, né, já incluiria essa linha. Se eu quisesse redimensionar de novo, clicaria aqui, por exemplo, pegar mais linhas, dei um OK, o Excel vai aumentando, né, essa minha tabela. Eu poderia fazer isso também para diminuir, tá? Então, essa aula foi hoje, essa aula de hoje foi isso. Espero que tenha te ajudado e eu vejo você na próxima aula para a gente começar a criação dos nossos gráficos. Olá, vamos à nossa terceira aula do mini curso e como eu falei na aula passada, essa aqui vai ser uma aula para a gente começar a criação dos nossos gráficos. Já fizemos criação de planilhas e os gráficos eles são feitos a partir de uma tabela, a partir de uma planilha, tá? Então, a partir de uma base de dados. Então, nessa aula vamos fazer a criação de 3 gráficos. O Excel ele possibilita você criar diferentes tipos de gráficos, né? É só eu vir aqui na parte de inserir, na parte aqui de gráficos, já vai mostrar todos os gráficos que eu tenho, né? Então, eu tenho gráficos de colunas, gráficos de barra, gráficos de linha, gráficos de área, né? Gráficos histograma, mapa de árvore, uma infinidade, tá? Cascata, mapa funil, mapa de ações, mapa de superfície, gráfico de pizzas, né? Que é um gráfico muito utilizado. E nessa aula aqui, vamos começar criando primeiramente um gráfico de coluna. Então aqui nós temos uma base de dados, né? Uma tabelinha, como se fosse a idade das pessoas e a quantidade. Então, simplesmente uma amostragem, tá? Sem nenhuma referência, mas uma amostragem. Pessoas de 18 a 24, de 25 a 30, de 31 a 35, de 36 a 40. E olha como é simples fazer a criação do nosso gráfico. Eu vou simplesmente selecionar os meus dados, tá? Não preciso pegar o título. Vou vir aqui em inserir, vou vir aqui, né, selecionar aqui gráfico de coluna setinha e vou pegar essa primeira opção, tá? Coluna agrupada. Dei meu primeiro clique, olha como o Excel já faz a criação do meu gráfico. Então aqui eu já vou ter, né, no meu eixo horizontal as idades, né, a faixa etária, né, dessas pessoas. E aqui na minha coluna, no meu eixo vertical, eu vou ter a quantidade, né, quantas pessoas tem. E agora é mais uma questão de eu fazer algumas edições. Então, né, se eu clicar fora do meu gráfico, né, clico dentro dele novamente, vai aparecer aqui, né, o design e a parte de formatar. Aqui no design eu consigo alterar o fundo do meu gráfico. Por exemplo, um estilo que eu gosto de utilizar é esse estilo de gráfico assim com fundo escuro, tá? Então eu posso clicar em cima do meu gráfico, arrastar, né, posicionar ele onde eu quiser. Eu posso também, né, aumentar e diminuir o meu gráfico. E se eu quiser dar ainda mais um destaque, eu posso vir aqui na parte, dou um clique fora, clico aqui na parte de exibir e tiro essas linhas de grade. Tá? Então, toda a volta do meu Excel aqui vai ficar sem essa linha de grade. Se eu clicar volta, se eu clicar de novo, eu tiro a linha de grade. Tá? Fica muito bonito assim também. E agora, quando eu clico no meu gráfico, como que eu posso editar? Aqui no mais já aparecem todas as opções que eu preciso para editar. Né? Então, aqui aparecem, né, os meus eixos. Eu posso colocar o título dos meus eixos. Né? Então, eu clico aqui, título dos meus eixos. Né? Dou 2 cliques aqui e agora eu vou alterar. O que é aqui embaixo que eu tenho? Aqui eu tenho a minha faixa etária. Tá? Aqui eu tenho a minha faixa etária. E aqui o que eu tenho? A minha
posso apagar aqui, e aqui eu vou ter a minha quantidade. Dei um clique fora, posso fechar aqui. Então, já nomeei aqui o meu eixo horizontal e o meu eixo vertical. Eu posso também alterar o título do meu gráfico ou simplesmente tirar o título desse meu gráfico. Eu clico aqui, né? Posso dar 2 cliques. Então, eu vou ter, por exemplo, aqui nos meus dados, né? Poderia colocar qualquer título. E se eu clico aqui em mais, eu posso também, né, tirar o meu título do gráfico, colocar o título do meu gráfico. Eu posso criar uma tabela de dados aqui embaixo. Eu posso criar, né, uma barra de erros como se fosse uma variação. Não me interessa muito. Eu posso colocar ou tirar essa minha linha de grade do meu gráfico, tá? Linha de grade do meu gráfico. Posso colocar ou tirar. Nesse caso eu vou deixar. Eu posso colocar uma legenda também, tá? Então, já me dá todas essas opções. Posso colocar esse aqui muito bacana também, o rótulo de dados. Então eu cliquei aqui. Agora o Excel já está me mostrando, né, que de 18 a 24 anos eu tenho 1.278 pessoas aqui no caso, tá? Então, aqui no mais, você sempre vai fazendo a formatação, né, do que você quer que tenha no seu gráfico. E aqui em cima, na parte de design, você vai mexer como você quer a coloração, né, realmente o design do seu gráfico. E com o nosso gráfico de coluna pronto, vamos partir para o nosso gráfico de pizza, que também é um gráfico muito legal, que a maioria das vezes mostra a porcentagem, né? Então, nesse exemplo aqui, nós temos algumas pessoas, né? A profissão dessas pessoas, né? Então, temos os engenheiros, os arquitetos, os contadores e os advogados. E aqui a quantidade, né? Quantas pessoas tem em cada grupo. Eu vou criar um gráfico de pizza a partir disso. Então, eu vou selecionar aqui os meus dados, tá? Não preciso pegar o cabeçalho. Vou vir aqui em inserir, clico aqui na parte de gráficos, no gráfico de pizza. Eu posso pegar o gráfico de pizza 2D ou o gráfico de pizza 3D, tá? Vamos fazer um 2D primeiro, que é um pouco mais simples, mas o 3D seria a mesma coisa, só que ele apareceria em 3D, tá? Criei aqui o meu 2D, eu posso posicionar ele em qualquer parte. Vamos posicionar aqui ao lado, tá? Gráfico de pizza 2D, posso alterar o design, né? Colocar, por exemplo, esse design com o fundo cinza. Ficou legal, deixa eu chegar aqui um pouquinho para o lado. Então é isso aqui que ele vai me mostrar, tá? Já apareceu até em porcentagem, então os meus arquitetos correspondem a 32% do total, né? Os meus engenheiros 15%, os meus advogados 19% e os meus contadores 34%. Na maioria das vezes o gráfico de pizza é justamente para isso, para você, né, saber essa porcentagem. Eu posso também fazer algumas outras edições, né? Por exemplo, clicar aqui no título do meu gráfico, né? Alterar, colocar que aqui são as minhas profissões, vai ser basicamente o mesmo jeito que nós fizemos com o nosso outro gráfico. Eu posso clicar aqui no meu mais, né? Tirar a minha legenda, tá? Tirar o meu rótulo de dados e colocar o meu rótulo de dados. Aqui até apareceu agora o valor, né? Estava em porcentagem, agora apareceu o valor. Como que eu faço para alterar isso? Eu clico aqui nos meus valores, já vai selecionar, tá? Os 4 valores que eu tenho. Botão direito do meu mouse, formatar rótulo de dados. E aqui eu seleciono porcentagem, tá? Agora está aparecendo o valor e também a porcentagem. Se eu quiser tirar o valor, eu tiro aqui o valor e fico só com a porcentagem, tá? Então essa é uma alteração também bem importante aqui no meu gráfico de pizza. E o nosso terceiro gráfico, deixa eu chegar aqui para a esquerda, tá? Nós vamos ter, vai ser em função de uma empresa, por exemplo, então vamos ter os meses, né, de janeiro até dezembro, e aqui eu vou ter a quantidade de funcionários dessa empresa. E a partir disso, eu vou criar um gráfico de linha como se fosse uma evolução desses valores, tá? Então o valor pode aumentar, pode diminuir, pode, né, variar de acordo com os meses, de acordo com a empresa contratava ou demitia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos esses meus dados, vou vir aqui em inserir, tá? Na parte de gráficos, a mesma coisa. Vou vir aqui, né, inserir gráfico de linhas ou de áreas e vou clicar nessa opção aqui, que vai ser um linhas com marcadores. Então, dei um clique. Posso arrastar e posicionar o meu gráfico aqui. Posso aumentar ele um pouco também. Posso aumentar ou diminuir. E aqui o Excel, né, já criou o meu gráfico. Então, aqui o meu eixo horizontal eu vou ter de janeiro até dezembro. E aqui no meu eixo vertical eu vou ter a variação, né, de 0 até aqui os 160. Né? O nosso mês de dezembro fechou aqui com 150. E em cada ponto ele já vai marcando, né, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante, né? Então o Excel já faz essa criação meio que automática do gráfico, tá? Clicando aqui em mais, eu também poderia fazer algumas alterações, né? Colocar os rótulos de dados, por exemplo, aqui seria interessante, né? Então apareceriam os valores. Eu poderia também alterar o título do meu gráfico, assim como eu fiz nos outros dois gráficos. Então aqui a partir de 3 tabelas, de 3 bases de dados, rapidamente conseguimos criar alguns gráficos bem interessantes, né? Bem destacados, com um design bem bonito, tendo a variação, né, gráfico de coluna, gráfico de pizza e também aqui o gráfico de linha com marcadores. E antes de encerrar essa aula, eu quero fazer um convite para você a conferir o nosso curso completo de Excel. Uma coisa que eu sempre falo é que existem duas coisas importantíssimas, né, para você começar a melhorar no mercado de trabalho, né, ter um currículo
melhor se capacitar, que é o inglês e também o Excel. Tá? O Excel é uma coisa super acessível, até mais fácil, né? Inglês leva muito tempo. O Excel aqui no nosso curso, em cerca de 7 a 10 dias, você já está conseguindo trabalhar muito bem no Excel, né? Desenvolver funções mais avançadas, vamos nos aprofundar mais em gráficos, em planilhas, né? Passar também para a parte dinâmica, então fazer a criação desses gráficos e planilhas dinâmicas, assim como na aula 1 que eu te mostrei lá, como vai ficar um dashboard mais elaborado, mais visualmente bonito, né, para você apresentar na sua faculdade, na sua empresa, para você realmente, né, se destacar com o Excel, porque digamos que ele é o software mais importante que tem, é utilizado aí há décadas, né? Não tem nenhum software que substitui o Excel, ele é muito importante, então eu vou estar deixando aqui na descrição, né, aqui embaixo da aula, você pode estar conferindo por completo o curso, se interessar para você fazer, você será muito bem-vindo. Eu te agradeço por estar comigo nessas 3 aulas, espero que você tenha absorvido, né, um pouco de conhecimento, que esse era o intuito, ajudar você sem cobrar nada aqui gratuitamente, tá? Muito obrigado e eu espero ver você em breve.